Nossas reflexões elas vão girar em torno desse capítulo. E eu desejo que cada um que está aqui veio em pedido de algo, veio em agradecimento de algo, que todos nós estejamos com o coração aberto para receber todas essas boas energias que a equipe espiritual preparou para nos receber aqui, e que a gente consiga absorver todas essas boas energias do alto que vem para a gente e que as reflexões possam adentrar a nossa mente aí para nos transformar na nossa vida e na nossa jornada. Para fazer reflexão desse assunto, eu utilizei o livro Roteiro Sistematizado para Estudo do Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro muito bom, detalha muito os ensinamentos do Evangelho, ajuda bastante a gente. Então, dentro desse capítulo, ele coloca aí para a gente, Então, o que nós temos dentro desse capítulo? Ele vai falar sobre a porta estreita. Eu já fiz uma palestra aqui na casa sobre esse assunto. Depois vai abordar também, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E, por fim, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, todos os ensinamentos desse capítulo estão envolvidos em torno desses assuntos que eu estou expondo aí, tá? Então, para a gente começar, falar sobre a porta estreita. Quer dizer, antes de eu falar da porta estreita, vale lembrar que, quando a gente estuda o Evangelho, Jesus sempre nos ensinou por parábolas, por uma linguagem figurada, para que a gente, lá naquela época, pudesse entender. E até hoje a gente segue estudando para tentar entender, para aprimorar e, claro, para tentar colocar em prática. Então, Jesus sempre faz essas comparações, essas analogias. E aí, uma das suas comparações é o quê? Com a porta estreita, comparando com uma porta larga. A grosso modo, aqui pensando, uma porta mais larga para a gente transitar é mais fácil do que uma passagem estreita, não é? Pela lógica, é bem mais tranquilo, E é assim o que ele fala para a gente no Evangelho também. Passar pela porta larga é mais fácil. Mas o que é essa porta estreita que ele fala para a gente? Tá? É a nossa caminhada em busca da luz. A caminhada do nosso espírito. Tá? E a porta larga é o roteiro fácil que leva para a perdição. Caminho das seduções, as facilidades que a vida nos oferece. Aí eu até grifei. A porta estreita é conquista acessível a todos, uma vez que o progresso está na lei de Deus. Não é um privilégio. Jesus não colocou os ensinamentos dele para uma parcela de pessoas. Ele não colocou, para vocês eu vou ensinar, está aqui, se vocês quiserem, para vocês, para vocês não, tá? Só aqui. Não, Jesus deixou ao conhecimento de todos. Então não é privilégio de ninguém. Trata-se de conquista. E conquista tem a ver com esforço. Conquista tem a ver com responsabilidade. Então, a porta larga não é preferência. Tiago, mas e quem escolhe pela porta larga? Não é preferência, mas sim predisposição a perambular pelas veredas do erro. Se as nossas imperfeições, o momento que a gente vive aqui na Terra, todos nós somos imperfeitos. Cada um de nós aqui tem o seu ponto, os seus pontos que precisa melhorar. Por isso que a gente está aqui. Nós temos que pôr isso na nossa cabeça. Então, isso nos faz seres ainda imperfeitos. Porém, o nosso caminho é do progresso. O nosso caminho é da perfeição. Agora, veja bem. A gente erra ainda, a gente faz as escolhas erradas ainda devido a essas imperfeições que nós temos. Um dia a gente vai deixar de errar. Um dia nós não vamos precisar fazer esforço para escolher a porta estreita, para fazer o que é correto, porque vai estar dentro de nós. A gente ainda está trabalhando para desenvolver isso. Então, essa é a diferença das duas portas, Uma não é privilégio, é conquista. E a outra não é preferência, mas são as nossas imperfeições que ainda nos arrastam para ela,
Então, quantas vezes, a gente vê quantos irmãos nossos que se perdem nas facilidades da vida, se perdem muitas vezes no vício, se perdem na promessa do ganho de dinheiro fácil, estão cegos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, perdidos em discórdias, em conflitos. Então, quantas situações que nós vemos? Então, é tudo, às vezes, o caminho mais fácil, né? Às vezes eu vou lá, ao invés de eu dialogar, eu quero ganhar no grito, porque para mim aquilo é mais fácil. Olha, ganhar honestamente a sobrevivência nossa, a nossa subsistência, é difícil. Não é? Quantos irmãos que, quando têm oportunidade, se deixam levar pela possibilidade, né, da corrupção, da desonestidade. Então, acontece muito. Então, vai chegar o dia que isso vai se acabar, mas é conquista de cada um, é o tempo, é o momento que a gente vive, né, da nossa jornada espiritual. Quem rejeita a porta estreita, o tempo e a dor a ela conduzirão em regime de misericórdia divina. Rejeitar a porta estreita é rejeitar os ensinamentos de Jesus, é rejeitar o convite que ele nos faz, para a gente praticar o bem, para a gente praticar a caridade, para a gente perdoar. É rejeitar esse tipo de convite. E às vezes você fala assim, nossa, olha, a pessoa está fazendo tudo errado, parece que vai tudo tão bem na vida dela, né? Uma hora chega para resolver isso daí, né? A gente vai, o bem que a gente deixa de fazer, o mal que a gente comete, a gente vai ser convidado em algum momento a reparar isso. Né? Nós vamos ser colocados diante de situações que a gente vai ter que trabalhar para reparar isso. Então, é melhor a gente estudar o Evangelho, é melhor a gente tentar praticar, para a gente tentar diminuir essa chance de erro. Então, a porta estreita, ela dá trabalho? Ela dá trabalho. Ela leva mais tempo? Leva, mas é um caminho seguro. Tá? A proporção que aumentar o número de caminheiros do bem, a porta estreita se alargará e menos árdua será a caminhada daqueles que se propõem a alcançá-la. Já imaginaram o nosso planeta? Quando mais irmãos estiverem fazendo bem, quando mais irmãos tiverem, né, deixado para trás o homem velho, tiverem deixado para trás as perseguições, tiverem deixado para trás as picuinhas, quanto melhor será para a gente, quanto mais gostoso será para a gente conviver. Olha, só de pensar dá um alento, né? Dá uma alegria, né? Mas está aí, depende da gente. E vamos lembrar do capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque Jesus chama a todos. O convite está feito a todos. Mas quem é que está se dispondo a vivenciar o Evangelho de Jesus? É aí que está o negócio. Então é esse o convite para a gente. Então quando a gente lembrar, né, a porta estreita e a porta larga, né, a gente sempre se lembre que é a estreita dos ensinamentos de Jesus, é esse o caminho que nós temos que seguir. E aí o Evangelho segue dizendo para a gente, ó, o próximo item, ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Também já ouvimos bastante sobre essa passagem. Muitos irmãos nossos, a gente às vezes acaba achando, né? A gente sabe que é importante clamar a Deus, é importante fazer as nossas orações, claro que é, Jesus nos ensinou. Jesus nos disse, orai e vigiai. Então, está lá, ninguém está renegando a oração. Solicitar ajuda a Jesus, ao Espírito protetor, né? Enfim, dirigir um pensamento, rogando uma intuição, um auxílio, temos que fazer, ninguém está renegando isso. Mas o Evangelho nos diz que nem todos que disserem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Então o que ele está querendo mostrar para a gente? Que não é só falar, que não é só da boca para fora, é aquilo que está no nosso coração. É aquilo que a gente está comprovando com a nossa atitude. Então Jesus espera da gente atitude.
ações diferentes. Tá? Então, olha lá, reconhecer a missão de Jesus, não somente com palavras, mas atos de vivência do seu Evangelho. Então, tudo que está lá no Evangelho, o perdão, a caridade, a benevolência, tudo aquilo lá, o amor, a prática disso no nosso dia a dia. É difícil, não é impossível. Tá? Só teremos sucessos em nossas obras na sua elaboração, levarmos em conta os preceitos divinos, que nos recomendam agir com prudência, coragem e boa vontade. No nosso dia a dia, nós somos colocados diante de muitas situações que a gente fica, às vezes se deixa levar pelo desânimo, pela tristeza. Acontece, não acontece? Quantas situações? Né? Pela raiva. A gente se deixa levar quando coisas acontecem. E a hora que a gente menos espera, né? Às vezes está tudo bem, de repente, uma palavra, um gesto, a situação, né, falou. De repente, o abacaxi está na porta, né? Apareceu ali. E se a gente não estiver vigilante, vamos voltar no ensinamento de Jesus. Orai e vigiai. Se a gente não estiver vigilante, a gente escorrega e vai. Sem perceber. Então a gente já reclama, a gente desanima, né? E aí daí só vai piorando, porque a gente baixa a nossa vibração. E aí baixou a nossa vibração, né? Nós vamos atrair o irmãozinho perto de nós, que está com aquela mesma vibração que também não é boa, então, e aí vai virando uma bola de neve. Mas o fato é que nas nossas obras, na elaboração, olha lá, recomenda prudência, ou seja, nós temos que ser prudentes, nós temos que agir com raciocínio, agir com sabedoria, com cuidado, com coragem. Precisa coragem no dia a dia, né? Precisa de uma respirada funda, né? Aquela oração, aquele pensamento positivo e vamos lá. Mas, ou seja, nós precisamos de coragem para enfrentar situações. Nós precisamos de coragem para enfrentar a gente mesmo. As nossas vicissitudes, as nossas inferioridades. É preciso muita coragem. Porque senão a gente cai na justificativa, né? Então eu não mudo o que eu tenho que mudar em mim aqui, porque, mas também, eu sou assim mesmo, é que o meu avô já era assim, eu puxei para o meu avô, que puxei para o meu pai também, e aí, né, aquele espírito confiante, né, que deixa para a próxima, né, encarnação, né? Já falamos disso aqui também. Então, olha só o desperdício da oportunidade, estamos aqui, então, vamos tentar agora, não que a gente vai conseguir tudo, mas vamos tentar. Vamos pelo menos falar assim, nossa, se eu errei, é para eu ter a consciência, poxa, errei, me arrependi, quero tentar fazer de novo, quero tentar fazer melhor. Então, coragem e boa vontade. Gente, como o mundo é carente de boa vontade. E em coisas pequenas, sabe, às vezes você precisar de uma informação de alguém, sabe, tem pessoas que vão vir para você, pois não, olha, é assim, tá, e vão atender bem a gente. E tem pessoas que não vão sequer direito olhar na nossa cara, por coisas muito pequenas. Então, é muita má vontade, né? Eu falo, nós precisamos ter essa boa vontade com o próximo, com as coisas. A gente vai ficando muito desleixado. Parece que tudo isso vai ficando muito natural. Né? Então, eu não dar atenção para as pessoas, eu não me motivar a resolver algo. Como ninguém se mexe para fazer nada, então eu também, parece que a gente vai tendo essa coisa de ficar no marasmo. Tudo. Então, falta muito boa vontade para fazer as coisas diferentes. E a gente precisa se unir para essas coisas, porque é um pouquinho da boa vontade de cada um, a gente pode conseguir grandes transformações. E a gente não sabe o poder que a gente tem dessa união. Então o Evangelho nos convida, tenha boa vontade, sabe? Vamos, bom ânimo, levanta a cabeça, vamos fazer diferente. Então está aí o convite para a gente. Para conquistar o reino dos céus, é necessário usar os recursos intelectuais, materiais e morais.
Você vê que coisa, né? A doutrina espírita não renega o recurso material. A gente precisa do recurso material também. Ninguém está falando para a gente abandonar tudo, né? E viver só do espiritual. O material é necessário nesse plano que nós estamos. Recursos intelectuais. Quantos irmãos renegam a ciência? Quanta coisa está mudando e vai melhorando a nossa vida, aumenta o nosso tempo de vida aqui, hoje a gente tem mais conforto. Então, quantas coisas mudaram na sociedade? Não é? Então, tudo isso faz parte do quê? Do trabalho humano, do empenho, do estudo, do desenvolvimento. Então, essa busca do ser humano por condições melhores, né, faz com que a gente tenha hoje condições melhores, mais conforto, mais recursos na medicina, por exemplo. Tá? Então, olha só, para conquistar o reino dos céus, necessário recurso intelectual, material, moral, de que dispõe, para realizar tão bem quanto possível a tarefa que lhe cabe como cristão, e todo bem ao seu alcance, seguindo sempre o roteiro tratado por Jesus. Veja bem, né? Ele fala lá, né? A tarefa como cristão, não estamos falando tarefa como espírita. Seguimos a Cristo, né? Somos Cristo, nosso irmão maior, é o nosso mestre, é o nosso irmão maior. Né? A gente não consegue fazer como ele ainda. Né? Vai demorar um pouco mais ainda. Mas, pouquinho que a gente vai fazendo, né? Pouquinho a gente vai chegar lá. Toda oração, qualquer que seja a sua forma, é bem recebida por Deus, desde que parta de um coração sincero e puro, e seja secundada por atos que a enobreçam e justifiquem. Então, olha só. Quando a gente fala que quem diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entra nesse reino dos céus, que é o que é? É o mundo melhor que nós queremos, né? É estar num plano melhor. Mas olha só, é bem recebida por Deus a oração. Porém, ele fala, depois da oração, secundada pelo quê? Atos, ações, que enobreçam. Então, resumindo nesse item, né? Adianta eu fazer oração, proferir lindas palavras. A hora que eu acabo a oração, eu já começo a fazer fofoca aqui, discórdia ali, aí eu sou desonesto nos meus negócios, aí eu crio problema com o meu vizinho, causo problema no bairro onde eu moro, onde eu trabalho com meus colegas de trabalho, né? Eu só causo dor de cabeça para quem trabalha comigo. Resolve, gente. É isso que o Evangelho diz para a gente. Que nós sejamos cristãos nos nossos atos. Queremos o reino dos céus? São os nossos atos, é a nossa conduta. Então, por isso que ser espírita, né, não é fácil. Porque o espiritismo traz o olhar para a gente, faz a gente olhar para a gente. Então, é a minha conduta. Ah, mas o outro, porque meu marido, porque minha mulher, porque meu filho, porque o vizinho, porque... é o outro. O outro, pelo outro a gente ora. Pela gente a gente ora, mas a gente se transforma. É a gente que tem que se transformar. É aqui. Então, queremos o reino dos céus? Todos nós queremos. Se eu pedir para levantar a mão aqui, ninguém vai ficar com a mão abaixada. Não é? Mas aí, a nossa conduta, o nosso esforço em aprimorar a nossa conduta. E dando sequência, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Muito será dado, a quem, né, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, olha só. Temos responsabilidade perante Deus e o próximo. Veja bem, a sociedade, a gente vê uma cultura muito forte em procurar culpados. Ah, a culpa é sua, porque olha, porque lá, não sei o que. Tá. Aqui nós não estamos falando em culpa. Aqui nós estamos falando em responsabilidade. A doutrina faz olhar para a gente e é essa palavra que ela coloca para a gente. Responsabilidade. E aí quando fala, a quem muito foi dado. Se a gente parar para... Às vezes a gente fala assim, então, a quem muito foi dado, né? Às vezes a gente já pensa logo naquele irmão nosso, né? Milionário, que tem muitas posses e fala, nossa, olha lá aquele cara lá, né? Olha,
Quanto dinheiro ele tem? Será que ele faz caridade? Será que ele ajuda? Ah, Deus vai cobrar ele. Ele, né? Só ele, né? E não, Lácio. Não é? A cada um o que foi dado aqui. Então, por exemplo, o nosso corpo ele é emprestado para a gente. É condição para a gente estar aqui. Qual que é o cuidado que nós temos com o nosso corpo? Será que a gente alimenta esse corpo corretamente? Será que a gente hidrata corretamente? Será que a gente faz os exercícios? Né? Enfim, como que a gente cuida para a gente, né, a nossa saúde? Será que a gente faz o melhor que a gente poderia fazer? É nossa responsabilidade, esse corpo. E essa encarnação, esse presente que nos foi dado, estamos aqui encarnados. Tudo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós conhecemos, será que a gente coloca isso em uso para o bem? Vamos pensar. Vamos pegar um irmão nosso responsável por uma nação. Um político, né, um presidente, um chefe de Estado. Qual o tamanho da responsabilidade desse irmão perante o plano espiritual, perante a providência divina? Ter milhões e milhões de pessoas sob o seu comando. Dá para imaginar isso? É grande, né, gente? Então, olha, mas foi dado ali, ó, foi confiado na mão. Por alguma forma foi confiado na mão. Não é? Nós, na nossa vida, o que nós temos, né? O que foi dado para nós? A nossa família, o nosso emprego, quem tem um negócio próprio tem seus funcionários, enfim, o que é que foi dado para nós nessa encarnação? Será que a gente está tendo a responsabilidade e estamos sendo corretos em todos esses âmbitos? Estamos educando corretamente os nossos filhos? Estamos trabalhando corretamente, estamos agindo corretamente com quem trabalha conosco? A nossa conduta está ok? Estou cumprindo com a minha responsabilidade? Precisamos fazer essa reflexão. Enquanto cidadão, estou sendo coerente, faço a minha contribuição correta daquilo que eu tenho que fazer para a sociedade? E aí, claro, né? Tudo aquilo que eu tive a oportunidade de aprender. Aquilo que eu aprendi, eu estou colocando a serviço? É claro, fui lá, estudei, fiz uma faculdade, adquiri o conhecimento para desenvolver uma profissão, ótimo. É a nossa subsistência. Então isso é muito importante. Tá? E eu estou fazendo isso, né? Eu estou desenvolvendo com honradez essa profissão minha. Isso que eu desenvolvi, o meu intelecto. Será que eu estou desenvolvendo coisas que estão ajudando os irmãos a melhorar a qualidade de vida? Eu estou ajudando a solucionar problemas? Vou pegar um exemplo aqui, fácil. Todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos, e nós vimos quantos irmãos, infelizmente, desviaram a conduta do intelecto, e hoje nós temos aí quantas armas nucleares para fazer guerra, para matar os outros irmãos, para causar fome, para causar tristeza, a dor. Tinha uma inteligência, foi dada a inteligência, mas desviou a conduta, levou por outro lado. E quantos irmãos nossos que com o intelecto desenvolvido têm boas ideias, desenvolvem projetos, né? Olha, é só a gente dar uma procurada aí que rapidamente aparecem vários exemplos. Inventou lá, despolui a água do rio, que faz o tratamento não sei do que lá para a comunidade carente, desenvolveu um produto que ajuda lá as crianças carentes do bairro e tal. Então, quanta coisa boa que tem acontecendo também. Usou aquilo que foi dado, a sabedoria, o intelecto, e desenvolveu em prol do bem. Então aí, o Evangelho fala para a gente, aquele que recebeu muito, será bastante cobrado disso.
E aí, né, vamos imaginar. A gente já falou que a porta estreita, os ensinamentos de Jesus, não é um privilégio de alguns. Está ao alcance de todos. A gente pode ter acesso, a gente tem acesso ao Evangelho. Hoje, além do físico na casa espírita, quantas lives, quantas palestras transmitidas, aqui a nossa casa com canal no YouTube. Então, quantos ensinamentos a gente tem acesso para nos fazer refletir, para nos fazer melhorar um pouco. Então, nós temos condições de ter conhecimento, mas a gente precisa fazer bom uso desse conhecimento. E olha lá, o conhecimento do Evangelho implica proporcional responsabilidade pelos atos cometidos. Se eu sei que eu estudei o Evangelho e eu tenho que praticar a caridade, se eu não pratico, eu sou responsável por isso, não é? Ah, não, eu não sabia que eu tinha que praticar a caridade. Sabia sim. Sabia sim. Ah, você não se reconciliou com aquele irmão lá, ó, você ficou de cara virada com ele lá. Não sabia que tinha que... Sabia. Estava lá, sabia. Estava lá no Evangelho. Deixou passar a oportunidade. Tinha que ter se reconciliado. Então, quem muito foi dado, muito será cobrado. O conhecimento espírita propicia mais responsabilidades, porém maiores alegrias se bem praticado. Gostei muito dessa última frase, porque embora a gente sempre fale em responsabilidade, é difícil ser espírita, a porta é estreita, o ensinamento de Jesus... Não é impossível, é difícil pela nossa imperfeição, mas não é impossível. Só que ao passo que a gente conhece e que a gente vai se desenvolvendo, o Espiritismo, ele nos proporciona maiores alegrias, se bem praticado. Ou seja, se eu conseguir praticar o Evangelho, eu sou mais feliz. Olha, então, embora eu tenha uma carga de responsabilidade, mas é aí que eu alcanço mais a felicidade que a gente tanto busca, né? Então, é isso aí, muita atenção, irmãos, a tudo aquilo que nós recebemos, a tudo aquilo que está emprestado em nossas mãos e a tudo aquilo que nós adquirimos aqui e aqui. Que de tudo isso a gente é cobrado. De tudo isso nós temos o quê? Responsabilidade. Então que façamos o quê? O bom uso. Que tudo isso que nós temos não seja um instrumento de perdição na nossa mão. Não seja um instrumento de atraso na nossa mão. Tá? E aí, por último, pelas obras é que se reconhece o cristão. Se a gente for ver lá no Evangelho, né? Vamos imaginar, quando ele faz a comparação com a árvore. Uma árvore boa tem que dar o quê? Bons frutos. Não se colhe espinhos, não é? Pelo fruto que dá nela. É isso aí. Então, olha lá. Nessa comparação da árvore, então nós temos aqui no Evangelho, né? Que se reconhece o quê? O cristão. Méritos através de obras no bem e não através de simples religiosidade. Mais uma vez, os ensinamentos do Evangelho nos mostram que não basta palavras, não basta dizer eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou... Não basta dizer. Eu vou no centro toda semana lá, nossa, assisto palestra, tomo passe, vou na missa todo domingo. Não adianta só a religiosidade, as obras que a gente faz. Então, quando a gente terminar essa nossa jornada, né, o dia que a gente retornar à pátria espiritual, o que será que a gente vai deixar
de obras que nós fizemos aqui. De que forma nós seremos lembrados pela nossa jornada, não é? Se a gente parar para pensar hoje, né? Vamos falar de irmãos assim, super evoluídos, né? Chico, qual a obra que Chico deixou para a gente? Divaldo, né? Qual a obra? Então a gente logo lembra da Mansão do Caminho, claro, todas as suas palestras, Chico com todas as suas psicografias, enfim. Mas quais obras nós deixaremos? Que cristãos que nós somos? Então, será que a gente passou uma jornada inteira aqui, a gente viveu, buscou a nossa saciedade, o nosso prazer, a nossa realização e só? Ou será que a gente propôs algo mais? Então tá aí. Muitas vezes, né, a simples religiosidade, muitas vezes falsa ou de cunho exterior. É no cristianismo que se encontram todas as verdades e não propriamente em alguma religião. Então, de novo, estamos falando do quê? Do cristianismo. Estamos falando dos ensinamentos de Jesus. É aí que está a verdade. O verdadeiro cristão se revela pela reforma íntima, porque fizer passar o seu espírito, pelo esforço que faz para vencer os seus maus pendores. Então, de novo, a nossa reforma íntima. Quem que é o verdadeiro cristão? É o que vem no centro todo sábado? É o que vai na missa todo domingo? É bom ir, é bom vir no centro. Mas que reforma que nós estamos fazendo? Está mexendo com a gente? Está remexendo lá dentro? Está levando a gente a raciocinar e falar, peraí, Tiago, o caminho está errado. Por aqui não, para, recalcula a rota. Vamos repensar isso aqui. Então, é isso que o Evangelho tem que causar com a gente. E não para a gente falar, como eu sou inferior, coitadinho. Não. Errou? Pegou? Fez errado? Estava causando sofrimento para alguém? Recalcula a rota. Muda. Isso é reforma. Isso é construção íntima. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos o colhem. Então, veja bem, nós temos muita divulgação hoje dos ensinamentos cristãos. E quantos anos que Jesus esteve aqui e deixou tudo isso para a gente. E a gente continua o quê? Patinando para entender, patinando mais ainda para praticar. Então, veja bem, muitos são chamados, porque está aí para todo mundo. O convite está para todos. Porém, com poucos os escolhem. Poucos são os escolhidos. Escolhidos por quê? Porque Deus tem preferência, porque Ele quer escolher, né? Aqui eu vou escolher. Não. São poucos que colhem, porque são poucos que se dispõem a trabalhar e a se reformar, a se reconstruir. São poucos que topam isso. Então, meus irmãos, esse capítulo, né? Você vê que nesses 4 itens, todos os 4 itens, novamente, trazem o olhar para a gente e nos falam que não basta a gente orar, não basta a gente ser cristão de palavras, mas nós temos que ser cristãos de atitudes. A nossa oração é bem vista aos olhos de Deus, porém, ela tem que ser secundada por ações que comprovem a nossa intenção dentro do Evangelho. Então, que a gente reflita e que a gente se fortaleça na nossa caminhada, que eu repito, é difícil, mas ela não é impossível. Tá? Então, são essas as nossas reflexões de hoje. Espero que todos tenham, né, acompanhado. Né? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e pela presença de todos. E após essas reflexões, convido a todos a fechar os olhos, a estar à vontade na cadeira. E assim nós vamos, mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pelas reflexões desta tarde, por toda a preparação deste ambiente, toda a equipe espiritual
que trabalhou para nos receber e que está aqui conosco, derramando boas energias sobre todos nós. Rogamos a Jesus que tenhamos sabedoria, tenhamos coragem, tenhamos bom ânimo para seguir a tua jornada, sempre de acordo com os ensinamentos do teu Evangelho. E que assim seja, graças a Deus.